1 Coríntios 11, versículo 17. Amém? Glória a Deus. Diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Salvar-vos-ei? Louvar-vos-ei? Desculpe. Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, versículo 27 agora. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Pai bendito, em nome de Jesus, Deus Santo. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor. Oh Deus, pelos momentos, Pai, que nós tivemos aqui, Senhor, de louvor, Pai, adoração a Ti, Senhor bendito. Obrigado, Senhor bendito, pela Sua presença, Senhor bendito, pela manifestação do Seu Espírito Santo aqui no nosso meio, Senhor, nessa manhã, Pai. Senhor, eu te peço agora, Pai, Senhor, vem falar conosco, Pai, assim como o Senhor tem falado através dos louvores, fala conosco agora, Senhor, através dessa palavra, Deus, em nome de Jesus, porque hoje, Senhor, é dia de Santa Ceia, hoje é dia em que nós, Senhor, vamos, Senhor bendito, estamos, Senhor, assentados, Senhor bendito, oh Deus, a sua mesa agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito Santo venha falar conosco, que o Seu Espírito Santo, Senhor bendito, venha, Pai, oh Deus, nos instruir, Pai, a respeito do Seu corpo, nos instruir, Pai bendito, como devemos, Senhor, permanecer, como devemos caminhar na Sua presença. Eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço, Pai bendito, amém, amém. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, através da Sua palavra, me direciona, Senhor, para que eu faça, não a minha, mas a Sua vontade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, como você já percebeu, e como você já sabe, hoje é dia de Santa Ceia, amém? E ontem, vendo até um vídeo, né? Então Deus me tocou para que eu falasse sobre a Santa Ceia hoje. Porque existe muita lenda e muita palavra mal direcionada em relação à Santa Ceia. Então, primeira coisa, irmãos, algumas pessoas, às vezes, elas não participam da Santa Ceia. Amém? Elas vêm na igreja, elas louvam o Senhor, elas ouvem a palavra, elas adoram a Deus, elas até pedem perdão a Deus. Amém? E tudo isso nós devemos fazer mesmo. Só que aí, quando chega na hora da Santa Ceia, na hora de pegar o pão, de pegar o cálice, né, e participar da mesa do Senhor, o que acontece? A pessoa não participa. E aí vem alguém distribuir, né, passa para ela a bandeja lá do vinho, né? E a pessoa fala assim: não, não, não. Depois alguém passa a bandeja do pão e a pessoa fala assim: não, 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 não. Amém?
e ela não participa da Santa Ceia, irmãos. Por quê, irmãos? Porque, em grande parte, e olha que eu sou evangélico, desde os meus... Eu aceitei Jesus com 16 anos, mas frequento a igreja, de frequentar mesmo, amém? Desde os 14 anos de idade. Ou seja, eu tenho 38, tenho 52 agora, faz a conta para mim, alguém aí. 38 anos, né? É isso? 38 anos, amém? 38 anos que eu participo, amém? Que eu vejo essas coisas. E na igreja que eu congregava, que é o Brasil para Cristo, aqui do lado, aqui inclusive, amém? Então, na época, as pessoas tinham essa noção de que se de alguma forma ela entendesse que ela estava em pecado, então ela não participava da mesa do Senhor. Ela vinha para a igreja, ela louvava, ela ouvia a palavra, ela orava a Deus, ela fazia tudo, mas na hora do pão e do cálice, ela não tomava, ela não participava da mesa. Amém? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não diz isso. Amém? Não diz isso. Então isso foi uma interpretação que era antiga, que hoje tem em alguns lugares ainda, mas a palavra de Deus, ela não nos fala isso. O que ela fala aqui, irmãos? Primeiro, Paulo, aqui nessa carta, como nós lemos aqui a partir do versículo 17, Paulo está dando uma bronca lá no pessoal, divertindo as pessoas lá, por conta da Santa Ceia. Mas a Santa Ceia hoje, irmãos, ela é como se fosse hoje para nós aqui, como se fosse um ritual aqui, onde nós pegamos um cálicezinho pequeno, e pegamos um pedacinho de pão pequeno, e nós bebemos do cálice e comemos o pão, amém? Simbolizando e atendendo a ordem do Senhor, que era o quê? Faça isso até que eu venha. Então nós devemos fazer isso aí até a vinda de Cristo. Então depois que Jesus voltar e nós formos arrebatados, então não vai ter mais Santa Ceia. Se alguém ficar aqui, também não precisa mais fazer Santa Ceia, né? Ninguém vai falar misericórdia? Né? Meu Deus do céu, você não fala misericórdia não, irmãos? Né? Imagine só, irmãos, no dia do arrebatamento, e você vai ver, você vai ser perceptível isso, porque desaparecerão muitas e muitas pessoas, assim eu creio, amém? Não só no Brasil, mas em todo o planeta, muitas pessoas vão desaparecer. Por quê, irmãos? Porque a salvação é pela graça de Deus. E até aquela pessoa que de repente você olha assim, e você julga, e fala assim, essa aí, meu Deus, está perdida. De repente, ela crê tanto em Jesus, e ela vai ser salva. Glória a Deus. Porque a salvação, irmãos, ela não depende, assim, de certa forma, do nosso esforço. A salvação, ela depende do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a Santa Ceia, ela tem que ser ministrada e ela tem que ser realizada até que o Senhor Jesus, ele volte. Amém? Aí depois que ele voltar e ele arrebatar a igreja, aí pronto. Quem ficar aqui não se preocupe, porque não vai precisar fazer a Santa Ceia, irmãos, porque essa é a ordem de Jesus. Glória a Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, né, Senhor? Em nome de Jesus, que todos nós aqui sejamos salvos, e se Jesus voltar antes de nós morrermos, que nós sejamos arrebatados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, olha só, Paulo, ele está falando para aquelas pessoas ali o seguinte, olha só, eu estou sabendo aí que na hora que vocês se reúnem para cear, tá bom? E era assim, era uma Santa Ceia, irmãos, e era algo assim que era feito um pouco mais abundante. Então as pessoas pegavam, comiam realmente o pão, bebiam ali realmente o vinho, e era um momento de comunhão ali entre as pessoas daquela igreja. E Paulo, ele advertindo ali, falando o seguinte, eu estou sabendo que vocês aí, quando vocês se reúnem, algumas pessoas comem bastante pão, como diria a minha mãe, se empanzinam, Minha mãe tem essa expressão aí, nossa, estou empanzinado, Empanzinado, se você ouviu, acho que é coisa de paraibana, Se você ouvir isso aí, quer dizer que a pessoa está muito cheia, ela comeu muito ali, está muito estufada. Então, as pessoas se empanzinavam de pão e, o pior, se embriagavam com vinho, porque era vinho mesmo.
Amém? E as pessoas se embriagavam, chegavam a ficar bêbadas ali, irmãos, de beber vinho. Ah, mas esse era o problema? Não, esse não era o problema maior. O problema é que ao fazerem isso, as pessoas que faziam isso, que eram gulosas, que, né, elas não deixavam nem pão e nem vinho para outras pessoas que chegavam depois. E as pessoas que chegavam depois iam lá para poder cear, iam lá para poder ter comunhão com os outros, só que chegava lá e aconteceu o quê? E acabou o pão, acabou o vinho, ou tinha que dividir um pouquinho de cada um, para cada um ali. Ou seja, Paulo ele estava advertindo ali aquelas pessoas, irmãos, e a questão de discernir o corpo, não era uma questão de pecar ou não pecar. Por quê, irmãos? Porque pecar ou não pecar, nós pecamos. Pecar por não pecar, nós sabemos que nós vivemos pela graça de Deus. Então, é impossível para o homem ele não pecar. O que nós temos que fazer é o quê? É buscarmos santidade de Deus. Glória a Deus? Amém ou não? Então, nós precisamos buscar o quê? Nos santificar. Nós precisamos buscar o quê? Não pecarmos. Nós precisamos, né, de certa forma, resistir ao pecado. Amém? O pecado da nossa vida não pode ser algo normal, que nós achamos assim, normal mesmo, é assim mesmo, fazer o quê? Não, irmãos. Olha para mim aqui. Pecar não pode ser algo comum, não pode ser algo normal, não pode ser algo que você aceite assim de boa. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então assim, irmãos, o que acontece? A questão de discernir o corpo aqui, e você precisa discernir o corpo, amém? Nós precisamos discernir o corpo. A questão aqui não era simplesmente só pecar. A questão de discernir o corpo aqui, de comer o pão indignamente, não era em relação a você vir ou não com o pecado, a você ter ou não pecado antes de ir para a Santa Ceia. Não era essa questão, irmãos. E é o que infelizmente se prega aí por algumas igrejas. Graças a Deus algumas já estão despertando para essa questão, né, porque virou algo cultural, né, pregar isso, né. Então algumas pessoas pregam dessa forma e nem sabem mais o que está fazendo, não lê o texto, não interpreta o texto. Então, discernir o corpo e comer o pão dignamente ou indignamente não tem a ver com questão de pecado, irmãos, mas tem a ver com a questão de você discernir o que é o corpo de Cristo. Agora eu pergunto para você, você sabe o que é o corpo de Cristo? Você entende o que é o corpo de Cristo? Amém? Essa é a questão aqui agora. Você não precisa responder para mim, claro, porque se cada um for responder aqui, né? Mas o que é o corpo de Cristo, irmãos? E o que é discernir o corpo de Cristo? Então, primeiro, você discernir algo é você ter o quê? Entendimento de alguma coisa. Opa, estou discernindo esse texto. Eu li o texto, estou discernindo. Então, eu estou entendendo esse texto. Amém? Estou vendo, né? Tem gente que gosta de arte, né? Aí tem umas pinturas assim, né? Aí você olha assim e você não entende nada, né? Aí a pessoa, talvez um pouco mais culta, ou talvez ela esteja fingindo, e ela fala assim, não, estou discernindo, esse quadro, ele passa uma sensação de não sei o que lá, e começa a falar um monte de coisa. Mas tem gente que realmente estuda o artista que pintou aquele quadro, então ele passa a discernir o que aquele quadro quer dizer. Amém? Ele passa a ter um discernimento que outras pessoas não têm. Então, discernimento é isso, irmãos. Discernimento é você entender algo que não está tão patente aos olhos. Discernir é você entender algo que outros geralmente não entendem, né? Porque não está tão fácil de entender, mas você discerne aquilo. Então, primeiro, Paulo ele fala sobre nós o quê? Discernirmos o corpo. Glória a Deus. Então, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e fala assim, Senhor, me ajuda a discernir o seu corpo, o corpo de Cristo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Então, segundo Paulo aqui, irmãos, que escreveu essa primeira carta aos Coríntios, o que é discernir o corpo, irmãos? Então você precisa entender o que é o corpo de Cristo, amém? Porque se você não entender, você não vai conseguir, né, cumprir aquilo que Deus ele quer para a sua vida.
Glória a Deus. Você entendeu o que eu falei? Glória a Deus. Vocês estão meio agitados. Estou sentindo que vocês estão meio distraídos aqui. Bem, 1 minuto de silêncio para que você volte aqui para cá. Amém? Volte aqui para a pregação. Em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim, irmãos. Irmãos, eu tenho certeza que o que o inimigo não quer é que você tenha esse discernimento do que é o corpo de Cristo. Tenho certeza disso, só pelo que está acontecendo aqui. Porque, irmãos, não adianta, quem fica aqui em cima, irmão, vê tudo. Eu vejo cada rosto, cada expressão aqui. Eu vejo pessoas que estão assim, ó. E aí quando eu ando para o lado, a pessoa continua assim, ó. Ela não me acompanha. Por quê? Ela não está aqui. Então, em nome de Jesus, volta para o seu corpo agora, irmãos. Brincadeira, amém? Em nome de Jesus. Mas fique atento e atenta, para que você possa discernir o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, e quando se fala corpo de Cristo, por que se usa essa expressão? Porque, de fato, o corpo de Cristo, ele é comparado ao corpo humano, o corpo de uma pessoa. Então, o que a gente costuma dizer aqui, já dei alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, no frio, o seu dedinho do pé, ele adora topar na perna da mesa. É ou não é? É incrível. Aquela hora que está com aquele frio que você, qualquer coisa que você bater na mão aqui dói. Aí você vai lá e mete o dedinho na mesa da cozinha. Aí que quando você mete o dedinho na mesa da cozinha, o que você fala para ele? Você chega para o seu dedinho e fala o quê? Viu? Bem feito. Você não olha para onde você anda. Foi pouco isso. Você devia, né, bater mais forte. É isso que você fala para o seu dedinho, irmãos? O que você faz? Ai, meu Deus, o dedinho. Aí você senta e você, né, algumas pessoas vai lá e massageia o dedinho, né? Ou você não massageia o dedinho, você fica assim. Quer dizer, a reação não é contra o dedinho, a reação é o quê? É de dor. Por quê? De dor, todo o seu corpo dói, porque o dedinho está doendo, você bateu o seu dedinho no frio, lá numa mesa. Então, isso é o corpo funciona dessa forma, irmãos. Se você estiver com dor de cabeça, você todo está mal. A mão não vai chegar para a cabeça e falar assim, ó, viu, ó, tá vendo? Você não está comendo direito, comendo muito carboidrato, ó, está se estressando, tá vendo, ó, tá bem feito, que doa mais ainda a cabeça. É isso que você faz? Não. O corpo, qualquer parte do corpo, seja o dedinho, que é o mais, né, assim, se a pessoa perder um dedinho, irmãos, vai fazer falta? Vai fazer? Mas é só um dedinho, irmãos. É ou não é? Esses dias aí, não sei porquê, irmãos, eu perdi a unha do meu dedinho. E eu fiquei assim olhando, irmãos, deu uma tristeza, você acredita? É a unha do dedinho, um negocinho desse tamanho. Né? Eu não sei se eu bati, eu não sei porque se eu estava usando um tênis muito apertado. Eu vi que estava meio estranho o dedinho assim, quando eu fui ver, caiu a unha. Falei, meu Deus do céu, que é isso? E eu fiz o quê? Bem feito, problema seu. Não, irmãos, eu não fiquei depressivo, né? Mas eu fiquei assim, cara, perdi a unha do meu dedinho. Pode parecer besteira. Alguém já perdeu unha do pé aqui? De algum dedo? Né? É legal isso aí? Não. Então, isso é discernir o corpo de Cristo. Amém? Olha, pode olhar para o lado agora, olha para o lado, para trás, pode olhar, olha para o seu irmão, quero que você olhe, em nome de Jesus. Essa é a hora que você pode olhar, amém? Depois, quando tiver a palavra, você olha para mim aqui. Amém? Esses todos que estão aqui, irmãos, e outros que não estão, fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Todos aqui que estão aqui, por mais que você não tenha esse sentimento, mas desenvolva esse sentimento de que são pessoas importantes. Amém? São pessoas que elas são servas de Jesus tanto quanto você. Por mais que você possa ser mais santo ou mais santa, não sei.
Por mais que essa pessoa possa ter muito mais defeitos que você, eu não sei, mas essa pessoa é importante. Ela é importante para o corpo de Cristo. Ela é importante para Jesus, que é o cabeça do corpo. Amém? Jesus é o cabeça do corpo e Ele nos direciona, Ele direciona a igreja. Então, se uma dessas pessoas, que de repente seja só a unhinha do dedinho do pé, essa pessoa, ela tem também importância, tanto quanto você que de repente é braço, não sei. Está entendendo, irmãos? Discernir o corpo de Cristo. Então, o que as pessoas não estavam fazendo aqui era discernir o corpo de Cristo, simplesmente numa atitude muito besta, uma atitude muito simples, muito simplória. Chegavam antes e comiam e não deixavam para ninguém, para quem chegasse depois. Elas não estavam entendendo que ali, irmãos, era muito mais do que comer pão e beber vinho. Elas não estavam entendendo que ali não era sobre comer e beber. Elas não estavam entendendo que ali era sobre ter comunhão, era sobre entender o que é o corpo de Cristo, e que mesmo aquela pessoa, pensa numa pessoa que você despreza. Ah, pastor, não desprezo ninguém. Despreza, sim. Pensa naquela pessoa que você não dá muito valor, que às vezes você não quer nem chegar perto. Pode pensar aí. Se for mais de 10, depois você vem aqui para a gente orar por você. Pensa naquela pessoa, que você olha e fala assim, essa pessoa não tem jeito, misericórdia. Sabe o que você faz, aquela cara de nojo? Né? Porque a pessoa, ela não busca a Deus do jeito que você acha que ela deveria buscar. Amém? E eu nem estou colocando juízo de valor aqui, irmão, se a pessoa vai ser salva ou não. Mas o fato é que não importa para você e nem para mim. Amém? Mas essas pessoas, elas têm valor para Jesus da mesma forma que você tem valor. Da mesma forma que o seu filho tem valor. Da mesma forma que o seu pai ou sua mãe tem valor. Da mesma forma que a sua esposa tem valor, que o seu marido tem valor. Da mesma forma que essas pessoas que você dá muito valor, as pessoas que você não dá valor, elas também têm valor. Isso é discernir o corpo de Cristo, irmãos. Amém? Isso é discernir. Em nome de Jesus. Então não é questão sobre o seu pecado, irmãos. Porque se a gente for pegar mesmo, nenhum de nós aqui seria digno de estar participando da mesa do Senhor. Amém? Você acha que você é digno só porque você é muito santo? Não, pelo amor de Deus, você acha que é por isso? Esquece, você não devia estar aqui, eu não devia estar aqui. Amém? Agora, nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus. Amém? E discernir o corpo, irmãos, é você dar lugar para as pessoas. Entendeu? Discernir o corpo é você, de fato, dar importância para as pessoas. Saber que você vai ser fraterno com essa pessoa, mesmo que ela não te dê nenhum resultado. Você está entendendo, irmãos? Amém ou não? Eu vi um vídeo ontem também interessante, a pessoa falando, olha, se você quer realmente, né, ela tinha lá uma questão lá, ela falou assim, ó, você vai ver, olhar para a pessoa e vai ver se ela trata bem pessoas que não vão dar nenhum retorno para ela. Porque geralmente pessoas assim, assado, elas tratam bem só pessoas que elas acham que vão dar algum tipo de retorno. Eu não estava falando só de retorno financeiro. Né? Retorno porque assim, é claro que é legal você, né, de repente, tratar muito bem uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem uma condição social, financeira melhor, um artista que você admira, ou uma pessoa da sua casa que você ama. Mas a palavra de Deus diz que até os ímpios fazem isso. Amém, irmãos? Jesus, ele fala, até os ímpios fazem assim. Eles agradam quem eles gostam. E o que Jesus, a proposta de Jesus para as nossas vidas não é essa. A proposta de Jesus é que nós amemos, inclusive, os nossos inimigos. Pensa agora naquela pessoa que você acha que é sua inimiga, seu inimigo. Amém?
eu não sei se é seu chefe, eu não sei se é seu vizinho, eu não sei se é alguém aqui da igreja, eu não sei, mas essa pessoa, ela também tem importância para Jesus, da mesma forma que você. Glória a Deus. Amém ou não? Em nome de Jesus. Então, irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos para a Santa Ceia do Senhor, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que todos aqui são importantes. Todos aqui deveriam estar aqui. E todos precisam participar desta mesa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, o comer ou não comer, o comer indignamente aqui, irmãos, não é questão de pecado, porque se fosse assim, todos nós não somos dignos nem de chegar perto dessa mesa aqui. Amém? Todos nós. Mas a questão de comer indignamente aqui está falando justamente, né, de pessoas. Não está falando de coisas, não está falando de rituais, está falando de pessoas. Então, igreja do Senhor, irmãos, ela é formada por pessoas. Por isso que eu não acredito numa igreja virtual. Amém? Né, quando a Meta lançou lá o metaverso, eu até falei aqui, nós vamos fazer também. Se for para fazer, vamos fazer, porque vamos usar todos os instrumentos para poder levar o evangelho. Amém? Né? Fazemos live, então temos live aqui, irmãos, para alcançar pessoas. Amém? Vamos fazer tudo quanto é ferramenta no meio digital, vamos fazer. Mas isso não constitui a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela é referente ao quê? A reunião de pessoas. Amém? Tem que ter pessoas reunidas, irmãos. Ah, pastor, mas aí quando se reúne dá confusão mesmo. Mas mesmo assim, a igreja, reunião de pessoas. A live, ela não é para mim nem para você. Não é para você ficar assistindo na sua casa, a não ser que você não possa vir. Se você não puder vir, é melhor você assistir pela sua casa. Amém. Mas você substituir a sua vinda na igreja, presencialmente, para ficar assistindo live, irmãos, desculpa. Você estará totalmente fora daquilo que é o evangelho. Porque evangelho, ele é o quê? Reunião de pessoas. São pessoas que ganham pessoas para Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? É isso. Então nós precisamos discernir o corpo, irmãos. E a igreja, eu vejo, está perdendo isso. Esse discernimento do corpo de Cristo. E as pessoas ficam olhando para, né, qualquer outras coisas, as pessoas ficam olhando para como está vestido, para como que está, se a igreja está bonita, está feia, né, fica olhando para ver se o pastor prega bem ou não prega bem, tudo isso aí faz parte, mas tudo isso aí é a estrutura da igreja, a estrutura humana da igreja, amém? Para suportar o quê? A estrutura espiritual, que é o quê? Que é a reunião de pessoas, amém? A palavra de Deus diz que aonde tem o quê? 2 ou 3 reunidos em meu nome, de Jesus. Está entendendo, irmãos? Aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Amém? Então, irmãos, o digital, e olha aqui, irmãos, eu sou entusiasta do digital. Você pode ver tudo aqui, ó, como está aqui, ó. Um dia chegou o Guerra, que chegou aqui, né? Guerra. Ele olhou assim, fazendo aquele livro, e falou, nossa, a igreja está meio high-tech, né? Eu falei, é isso mesmo. Tecnologia para chegar até as pessoas. Então, eu gosto muito de tecnologia, irmãos, muito. Rede social, tenho todas, não é que eu fico na rede social, mas para poder estudar realmente e levar o evangelho através da rede social. Mas, irmãos, isso não substitui a sua vida com Deus. Amém? Você entendeu isso, irmãos? Tem pessoas que ficam lá, né, tudo ela coloca, né, aí coloca, né, geralmente as mulheres, desculpa as mulheres aí, né, vou apanhar aqui. A pessoa, né, ela vai, ela coloca assim, o celular assim, faz o biquinho ainda, já viu assim, ó? Até hoje eu não entendi esse biquinho, né, não entendi isso. Mas ela põe o biquinho e ela põe uma frase lá, evangélica de Jesus, aqui Deus abençoe, alguma coisa assim, mas a pessoa não vai na igreja. Ela não entendeu o que era o corpo de Cristo. Irmãos, não tem como você servir a Deus sem ir para a igreja. A não ser que a pessoa esteja igual ao ladrão da cruz, esteja num quarto terminal, já para morrer, e ela não pode ir para a igreja. Então ali o Senhor vai fazer a obra. Glória a Deus. Como eu já vi várias vezes. Amém?
né? Tem parentes nossos que já aconteceu isso aí. A pessoa, enquanto ela estava viva, ela não serviu a Jesus, e aí ela, infelizmente, pegou um câncer, e ali a gente foi evangelizando, e ela, né, conseguiu ainda se batizar, amém, com muita dificuldade, mas infelizmente ela não teve tempo de frequentar uma igreja. Ela não teve tempo de ter a comunhão com o corpo de Cristo. Mas eu creio que ela foi salva? Creio, porque ela aceitou Jesus. Nós temos o exemplo do ladrão da cruz lá, amém? De um dos crucificados que falou assim: Senhor, lembra-se de mim quando chegar ao paraíso. Jesus falou assim: ó, eu te declaro que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus deixou muito claro que mesmo ele não passando pelo batismo, mesmo ele não passando por nenhuma santa ceia, mesmo ele não frequentando a igreja, aquele ladrão, ele foi salvo porque ele creu. Glória a Deus. Mas fora isso, irmãos, faz parte da vida com Jesus. Tudo isso nós estamos fazendo aqui. Porque existe um movimento hoje também, irmãos, que né, quer descaracterizar o corpo de Cristo. Existe um movimento, algumas pessoas que talvez por estarem magoadas com o sistema de igreja que existe hoje, eu sei que acontece muito, amém? Já passei por coisas também em outras igrejas, mas eu separo muito bem isso aí, irmãos, né? Uma coisa são igrejas, são instituições, glória a Deus. Então o Projeto Resgate tem lá o CNPJ dela, é uma instituição, é para que a gente possa, né, ser uma igreja que esteja ali de acordo com as leis brasileiras, glória a Deus. Mas a Igreja de Cristo, ela não é o CNPJ, Projeto Resgate, nem a Assembleia de Deus, nem o Brasil para Cristo, nem o Universal, nem nada disso. Só que algumas pessoas têm um movimento de que elas não querem ir para a igreja, elas acham que não precisam ir para a igreja, que elas podem ser salvas sem ir para a igreja. Isso aí, irmãos, eu vejo como algo maligno. Por quê? Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, né, o autor de Hebreus, que alguns acham que é Paulo, ele fala assim: e não deixemos de congregar. O que é congregar? É isso aqui que nós estamos fazendo. Estamos congregados. Estamos reunidos aqui. Amém? E ele fala, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, naquela época já tinha, né, no começo da igreja, já tinha algumas pessoas que achavam que não precisava se reunir com outros crentes, com outros evangélicos, com outros cristãos. Não precisava se reunir, né, para se tornar igreja. Só que o autor de Hebreus, ele deixou bem claro isso: não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Amém? Então tudo isso, irmão, faz parte do quê? De nós discernirmos o corpo de Cristo. Entendermos que o corpo de Cristo é necessário e faz parte do Evangelho. Amém? Não podemos sair disso, irmãos. Não dá, não tem como. Isso é antibíblico, isso é heresia. Você falar que você não precisa ir para a igreja para poder ser salvo, não. Não é questão de ir para a igreja, não é questão de ir para o CNPJ, Projeto Resgate, CNPJ, Assembleia de Deus, não é questão do CNPJ, mas a questão de se reunir. Glória a Deus. Aí, irmãos, tem algumas pessoas, né, e eu já vi esses movimentos várias vezes. Amém? E aí quando eu vejo, eu já sei aonde vai parar isso aí. O que acontece? Nos meus 38 anos como evangélico, eu já vi isso aí várias vezes, não é de hoje. Então sempre alguém tem a brilhante ideia de falar assim: não, se eu preciso me reunir, então beleza, vou fazer igual era nos primórdios da igreja, que as pessoas se reuniam onde, irmãos? Em suas casas, amém? Então, os judeus, eles se reuniam muitas vezes no próprio templo, amém? Se reuniam no templo lá, mesmo sendo cristãos já, mas os judeus tinham esse costume de ir para o templo. E os gentios se reuniam onde? Em suas casas, amém? E aí as pessoas falam assim: então eu vou começar a reunir algumas pessoas que pensam igual a mim, começar a reunir em nossas casas. Pode ser? Pode. Amém? Sim. Precisa ser dentro do CNPJ? Não. Então você vai se reunir periodicamente ali, na sua casa, com outras pessoas? Amém. A princípio, amém.
Claro que tem pessoas que não vão concordar, porque elas acham que não, que precisa ter o curso de teologia, que precisa ter o pastor, tal. Concordo com tudo isso aí, mas se a pessoa se reunir e orar e buscar o Senhor ali na casa dela, tal, amém, amém. Só que o problema é, irmãos, como eu já falei, nesses 38 anos como evangélico, 38 anos que eu, de vez em quando, surge um movimento desse, irmãos. E o que acontece, irmãos? Duas coisas acontecem, geralmente, né? Ou, quer dizer, uma dessas duas coisas, mais ou menos, acontecem nesses movimentos. Uma é, o movimento dá certo, e começa a crescer, e começa a ter muitas pessoas se reunindo nas casas, e começa ali, uma bênção, e Deus faz a obra, e Deus fala, e Deus vai salvando pessoas, glória a Deus. Aí esse movimento se torna o quê? Um CNPJ. Ele vai ter que se tornar uma igreja, irmãos. Por quê? Para suportar a estrutura, tem que ter uma organização, irmãos. Está entendendo, irmãos? E isso é inevitável nos dias de hoje, mais ainda. Você não consegue manter esse movimento, esse crescimento, sem você conseguir ali ter um lugar onde reunir as pessoas. Está entendendo, irmãos? Então isso aí vi várias vezes. Tem uma igreja aí que chama Sem Paredes. Nome bem sugestivo, né? Mas como que ela é? Igualzinha essa aqui, tem parede. Ela chama Sem Parede, mas ela tem parede, entendeu? Por quê? Ela começou nesse, até onde eu sei, nesse movimento, que assim, não, agora não, esquece, a igreja não tem que ter paredes. Mas a igreja sem paredes tem parede. E CNPJ. Amém, irmãos? E tem estrutura, e tem escala de louvor, e tem escala de pregação, e tem doutrina, e tem uma organização que uma igreja precisa ter para uma estrutura para suportar e conseguir acompanhar as pessoas e conseguir reunir as pessoas e aí por diante. Então, esse é um dos casos. Então, muitos movimentos desses, muitos mesmo, já vi, que começaram assim, se rebelaram, não queremos mais igreja, então vamos reunir então nas casas, como era no tempo dos apóstolos, e aí vai ser uma grande bênção, e realmente foi uma grande bênção, só que se tornou o quê? Da mesma forma que a Projeto Resgate, Assembleia de Deus e várias outras igrejas, se tornou um CNPJ, com organização, com pastores, com hierarquia, com tudo. E o segundo caso é o quê? Começou também ali, tal, e vai, não queremos mais CNPJ, não queremos mais essa estrutura, não queremos mais, a igreja somos nós, somos pessoas, tudo está muito certo, começa a se reunir nas casas, mas aí, diferente do primeiro caso que eu falei, não dá certo, e essas pessoas se desviam, e a pastora Andréa estava falando de uma questão dessa aí, é um pastor que ele estava revoltado com o sistema, é isso aí? Então ele não queria mais, ele não quer mais igreja, amém, irmãos? Só que aí, irmãos, se esse movimento não dá certo, o que acontece? Essa pessoa, não só essa, mas várias pessoas que estão com eles, elas se desviam, porque se torna, não consegue uma estrutura, não consegue manter a estrutura, e as ovelhas se dispersam. E aí, é um monte de gente que é o evangélico não praticante, Antes existia só católico não praticante, Quem é mais velho aqui lembra mais dessa expressão. E hoje nós temos evangélicos não praticantes, amém? Que são pessoas que elas aceitaram Jesus, elas amam Jesus, mas elas não querem fazer parte de uma estrutura, por opinião ou por opinião dos outros, não sei. E aí ela não busca o Senhor, ela tenta buscar em casa, mas a igreja ela serve justamente para isso, para que você possa vir aqui e ouvir uma palavra e louvar a Deus e ter comunhão com outras pessoas, amém? E você se firmar a sua fé, porque essa palavra, a palavra de Deus diz, tem um versículo que fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor. E muitos aqui já sabem o que quer dizer isso aí, mas eu vou explicar de novo. Esse suportai-vos uns aos outros em amor, não significa, na língua portuguesa, como nós utilizamos, eu não suporto o Gé, o Gé fica andando mancando agora aí, não gosto do Gé, não, irmãos, o suportai-vos uns aos outros não quer dizer mais isso, na Bíblia não quer dizer isso aí, suportai-vos uns aos outros em amor, significa o quê? Dê suporte uns aos outros e em amor, amém? Suportai-vos uns aos outros é isso. E a palavra de Deus diz, dê suporte, por quê? Porque você ama o seu irmão, porque você discerne o corpo de Cristo, então dê suporte para o seu irmão,
Por quê? Porque você o ama. E esse amar, irmãos, não é porque você acha que tudo que ele faz é bonitinho, não. Não é porque você tem, como é que fala? Empatia, não só empatia, afinidade. Obrigado aí, pessoal, tá vendo? Todo mundo participando da pregação. Né? Então, não é só porque esse amor não quer dizer que você tem afinidade com a pessoa, mas quer dizer que você se importa com ela. Quer dizer que mesmo que ela goste de pagode, eu não gosto de pagode, irmãos. Desculpa aí quem gosta de pagode. Não gosto. Ah, pastor, nem evangélico? Não gosto, irmãos. Se tiver que cantar, pastor, eu canto, mas eu não gosto. Amém? Mas mesmo que ela goste de pagode, eu amo, porque ela faz parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, não tem como ser diferente. Jesus instituiu a igreja dessa forma. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, as pessoas se reúnem fisicamente, presencialmente. Então, isso é discernir o corpo de Cristo também. Você entender que, se você de fato quer servir ao Senhor, se você de fato quer buscar a Deus, se você quer de fato ter uma vida com Deus, irmãos, não tem como. Você vai precisar se reunir com essas pessoas. Seja na sua casa, seja numa igreja que tenha CNPJ. Você vai precisar se reunir com essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? A questão do CNPJ é simplesmente a estrutura, irmãos. Então nós temos uma estrutura aqui para que tudo isso aconteça. Amém? Você tem uma cadeira estofada, bonitinha, gostosa de sentar, é ou não é? Antes eu tinha aquelas cadeiras de plástico branca, que era boa também, né? Não achou que era ruim não, mas essa aí é melhor. Amém? Para que você possa, para que nós possamos louvar a Deus aqui, buscar ao Senhor. Amém, irmãos? Nós temos até um ar-condicionado que na época de calor liga um pouquinho, dá uma refrescada. Por quê? Porque você vir aqui e querer louvar a Deus, ouvir a palavra com aquele calorão, tudo não é muito bom. Amém? Então é isso, irmãos. É a estrutura. Assim como Jesus teve um momento que ele precisou, para continuar, para ter uma estrutura, para poder continuar pregando para muitas pessoas que estavam atrás dele ali, o que ele fez? Ele teve que pedir um barco emprestado e ele foi para a água. Amém? Por que ele foi para a água, irmãos? Alguns falam porque o vento que vinha do mar tal, e levava a voz dele, mas eu acho também que ele foi para a água porque se ele ficasse na terra, as pessoas iam ficar lá, do lado dele ali, então outras pessoas não iam ouvir. Agora ele de longe, a voz dele ia. Amém? Então ali, irmãos, foi para mim um exemplo muito claro de estrutura. Naquele momento Jesus precisou de uma estrutura diferente para poder o quê? Pregar o evangelho, simplesmente isso. Amém? Tem coisa que não é espiritual, irmãos, tem coisa que é físico, tem coisa que é prática, e Deus ele nos dá inteligência e sabedoria e condições de fazer isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Então, discernir o corpo de Cristo é, primeiro, as pessoas, mesmo aquelas que você não gosta, que você não dá valor, passe a dar valor, porque sobre ela está o sangue de Jesus Cristo também. Glória a Deus. E não só isso, mesmo você às vezes não gostando muito, você precisa se reunir periodicamente para buscar a Jesus, com pessoas. Amém? Isso não se faz virtualmente. Amém, irmãos? Virtualmente, claro, eu posso escutar uma palavra, vai ser uma bênção? Vai ser uma bênção. Posso escutar um podcast falando sobre a palavra? Posso. E é uma bênção, irmãos. Amém? Hoje, só não busca, só não conhece a palavra quem não quer, irmãos. Você tem várias formas aí na internet de aprender. Até se você quiser aprender hebraico, você aprende. Se você quiser aprender grego, você aprende. Amém? Mas nada disso substitui você estar aqui na casa do Senhor, que não é a casa do Senhor, aqui é um templo, um salão, para nós reunirmos, E já que eu falei de casa do Senhor, você é essa casa do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele faz o quê? Habita, ele mora em nós. Amém? Então você é o templo do Espírito Santo. Então entenda essas três coisas que eu falei para vocês, para que vocês possam discernir o corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos cear?